A adolescência, a palavra adolescente vem do verbo latim adolescere, que significa crescimento. Então, a adolescência é essa fase muito marcada por essa etapa de crescimento, de desenvolvimento e de muitas mudanças, principalmente mudanças corporais, aonde a gente vê que está muito relacionada, né, com essa questão da puberdade, que vem ali então o crescimento das mamas, o aparecimento dos pelos pubianos, a alteração da voz, mas não somente corporal. De uma forma geral, o ser humano ele vai ter ali 8 dimensões. A gente tem então a dimensão do ser no mundo, a valorativa, a dimensão corporal, a praxis, a social, a espaço-temporal, motivacional e a afetiva. E aqui a afetiva é a dimensão que fica mais afetada no adolescente, porque ela vai ficando então mais acentuada. E afetiva não no sentido também de só ter que lidar com emoções ou sentimentos, mas afetiva no sentido de afetar. Então, o homem, conforme ele vai experienciando, conforme ele vai tendo essas experiências no mundo, ele vai sendo afetado, ele vai sendo modificado. E aqui, então, o adolescente ele vai cada vez mais vivenciando essas experiências e sendo muito afetado e tendo que lidar com muitas questões que ele ainda não sabe resolver. E afetivo também por conta dessa questão dos sentimentos, das emoções, que o adolescente ele vai viver de forma mais aprofundada, de forma mais intensa. Então ele vai tendo que lidar com sensações agradáveis, com sensações que não são lá tão agradáveis e na sua grande maioria tendo que lidar com a não agradável. E isso é muito difícil. Então a gente vai ver então uma espécie de bipolaridade. Então vai ter momentos que ele está muito bem, que ele está motivado, e em contrapartida vai ter dias em que eles vão apresentar uma certa irritabilidade, uma agressividade, porque ele está sendo afetado por todas essas experiências. Ele está vivenciando uma experiência nova, né? Então a adolescência ela caracteriza então o fim da infância e o início dessa fase, que propriamente não tem ali uma data ou um término estabelecido, né, que mostra ali um fim. Ela pode se estender. Inclusive na vida adulta, nós podemos vivenciá-la novamente, essa adolescência, conforme as experiências que a gente vem vivenciando. Uma delas é quando nós somos pais. Então, pais de adolescentes vão se confrontar novamente com essa adolescência, não só a do filho, mas ao vivenciar com esse adolescente, ele vai ser convidado a se lembrar da sua adolescência, a se confrontar com essa fase do desenvolvimento que ele vivenciou. Então, nesse período é onde vão surgir os conflitos psíquicos, pois aqui neste desenvolvimento, nessa fase, o adolescente ele vai ser confrontado com as expectativas da vida adulta, e isso é algo que gera muita angústia, porque então eu tenho que começar a pensar sobre os passos que eu vou seguir lá na frente, carreira profissional, relacionamento. Então começam a vir muitas expectativas e muitas cobranças. E ao pensar sobre essa vida adulta, eu tenho então que deparar com as minhas escolhas. Escolhas que, na sua grande maioria, vão ser aí para o resto da vida. Então, essa fase ela é muito carregada desses conflitos e desses questionamentos, inclusive existenciais.